Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua participação. No momento em que o mundo muitas vezes é assolado por grandes epidemias, temos um entrevistado muito especial em nosso programa. Estou falando do professor doutor Beni Schmidt. Tudo bem, professor? Tudo bem, é uma honra estar aqui ao seu lado. A honra é toda nossa. Seguramente nós temos aí assuntos importantíssimos para que possamos transferir o seu conhecimento e sanar muitas vezes que são dúvidas coletivas em se tratando de saúde pública. E eu vou começar fazendo uma pergunta, tirando a dúvida do entrevistador aqui, que seguramente se reproduz na sociedade. Como nós podemos dar o título a alguém de cientista? O senhor é um cientista. Como uma pessoa alcança? Porque você, para ser doutor, você faz um doutorado, você defende teses. Para ser professor, você faz um mestrado, uma pós-graduação. E para a pessoa ser reverenciada como um cientista, o que ela precisa? Um verdadeiro cientista, Orlando, deve ser, antes de mais nada, um homem obcecado pela verdade. Nem todo mundo que publica, nem todo mundo que fez uma pós-graduação é, na verdade, um cientista. E essa obsessão pela verdade leva o cientista, basicamente, a dois caminhos fundamentais. O primeiro é pela inoperância da razão humana assimilar uma fé profunda em Deus, e o segundo é viver com extrema humildade. E assim, um homem pode se transformar e se autodenominar um verdadeiro cientista. E o que é a ciência? A essência da ciência, ela sempre... Veja bem, a ciência tem falhado no nosso mundo contemporâneo, porque a tecnologia e a ciência, a razão de existir, ela deveria estar comprometida com a melhoria da qualidade de vida dos homens e dos animais. E não é isso que a gente está percebendo que está acontecendo no mundo, né? A tecnologia está levando um curso que, na verdade, muito pelo contrário, está piorando a qualidade de vida dos seres humanos. Mas em muito tem avançado. Nós, pelo menos, é natural que aqui ao seu lado, eu me considero praticamente um leigo sobre o tema. A gente é alimentado por notícias dos jornais, das televisões, de descobertas que muitas vezes colaboram com a sociedade. Tendo em vista, foi noticiado recentemente, no Brasil, a idade média, a longevidade do homem agora já foi para 82 anos. Se imaginarmos em décadas passadas, nós tivemos aí, de que me recordo, que a idade média de sobrevivência do ser humano era de 65. A ciência não tem colaborado para aumentar a longevidade do ser humano? O que acontece, Orlando, é que a referência que é utilizada para esse arrazoado não está correta, né? Na verdade, existiram diversas pessoas centenárias em épocas passadas e antigas. Hoje em dia, infelizmente... Mas era exceção, não? Me perdoe. E essas pessoas centenárias eram exceção, não eram regra? Não eram exceção. Por exemplo, os filósofos gregos, todos eles eram octogenários, né? Aqueles grandes que ficaram até hoje. O que acontece quando a gente chega à informação, à massa, né, ou a esse conteúdo enorme de 6 bilhões de pessoas hoje, ele chega através da mídia, onde a televisão tem uma grande participação, e sempre sofre uma influência, infelizmente, dessa vida corporativa que hoje nos domina, né? Professor, a tua família, né, tem um histórico voltado à ciência, especialmente à saúde humana. O seu pai é um homem que deixou um legado invejável ao mundo, é importante que vocês saibam. O doutor Benjamin José Schmidt foi, na verdade, o idealizador, o criador do conhecido exame do pezinho, né, que se originou no Brasil e que se estendeu, se tiver errado me corrija, por todo o mundo. Eu gostaria de, nesta nossa importante entrevista, delinear quais foram os avanços deste projeto que se tornou lei no Brasil, que foi idealizado
em meados dos anos 70. Infelizmente, o seu pai já nos deixou, mas deixou aquilo que por muitos, e especialmente por mim, é uma das coisas mais importantes, que é o legado deixado a uma sociedade. E que eu considero que os grandes inventores, os grandes cientistas, o que eles podem nos deixar de melhor é o seu legado. Então, minha pergunta começa o seguinte: até quando e quanto tem funcionado isso no Brasil? Eu não vou nem falar do mundo, vamos tratar da nossa realidade, porque senão a gente cai numa máxima que eu quero te ouvir, em tentar ajudar países que merecem a nossa ajuda, mas nós não conseguimos sequer ajudar o nosso ainda. Então, no Brasil, qual é o retrato depois de 40 anos da criação, da idealização desse importante exame do pezinho, o que evoluiu e o que falta ser feito? Se você me permite, Orlando, um dos sonhos que eu gostaria de ter é de que uma certa mensagem que o meu pai nos deixou, a mim e ao meu irmão principalmente, e que pode resumir muito do caráter de Benjamin José Schmidt, né? Às vezes as pessoas julgam os seres humanos pelo seu currículo, pela sua fortuna, e o meu pai, enquanto esteve lúcido, deixou a seguinte mensagem aos seus filhos: que não era vergonha nenhuma para ninguém deixar de ter dinheiro, e que muito menos era uma vergonha ser frustrado por não ter conseguido realizar uma determinada tarefa, mas que seria uma vergonha se algum de nós dois tivéssemos perdido a nossa honra. E foi com essa honra, com esse resgate dessa honra humana, né, que tanto faz falta hoje nos nossos dias aí pelo mundo, que se originou essa linha de erros inatos do metabolismo. Ele participou da lei do teste do pezinho, ele trouxe esse nome, teste do pezinho, para o Brasil, para que ele pudesse ser feito, mas infelizmente existem ainda severas falhas na saúde pública do nosso país. E o teste pezinho deixa de ser feito entre 20% a 30% da população brasileira, né, por absoluta falta de divulgação, de comunicação, principalmente no norte e nordeste do nosso país. O teste do pezinho, ele tem por trás dele uma estrutura muito mais forte, ele simboliza aquilo que nós falamos no começo, que é a razão da essência da ciência, que é de melhorar a qualidade de vida dos homens e dos animais, e que é de prevenir doença. A melhor medicina, Orlando, é a medicina preventiva. E ao longo destes anos, depois da implantação do exame do pezinho, tem alguma descoberta que foi importante, que poderia ser considerado quase uma epidemia nas crianças e graças ao exame conseguiu-se antecipar esse diagnóstico? Nós aqui, antes de entrar ao ar, o senhor me trazia, eu por formação, eu sou formado em administração e direito, de medicina conheço daquilo que os médicos me falam, né? E na verdade, o exame do pezinho, ele hoje, depois da descoberta do genoma, ele traz aí um retrato do que será o desenvolvimento desse ser humano ao longo da vida. Pelo menos é um retrato. Aonde eu quero chegar? O que pode se prevenir com o exame? Porque para o nosso telespectador, o que é importante, ele ter mais do que a imposição de uma lei, ele estar incorporado da importância que é você fazer este exame. Porque ele pode estar prevenindo doenças futuras, seja no seu filho, seja no seu neto. Efetivamente, qual foi o avanço que nós tivemos depois da implantação do exame? Bom, no início, por exemplo, a fenilcetonúria, né, que é uma doença que cursa com deficiência mental, ela pode ser evitada. Então você imagine você evitar que uma criança cresça deficiente devido a um simples teste do pezinho, né? E mesmo porque no nosso país e no mundo, a deficiência mental é um problema, é um custo muito alto para a saúde, né? E eu quero crer que, como otimista que sou, eu acredito no ser humano, sabe, Orlando? Quando dizem que o ser humano tem sentimentos obscuros, como
a tortura ou alguns gestos que não condizem com atos bons, né? Eu quero crer que o ser humano é jovem, né? E a gente acredita num futuro melhor. O teste do pezinho é o símbolo de uma linha de pesquisa chamada erros inatos do metabolismo, né? E que vai, junto com o projeto Genoma que você citou, possibilitar a evolução da medicina preventiva no Brasil e no mundo. Nós poderíamos falar que daqui a alguns anos, ao fazer o exame do pezinho, com todo esse avanço da ciência que envolve a tecnologia, o cidadão pode antecipar doenças que poderiam vir a surgir depois que ele tivesse seus 30 ou 40 anos? Eu poderia te dizer tranquilamente, como uma verdade científica, né, levando em conta que a verdade é sempre temporal, né, e que a verdade vai mudando, e que, na verdade, a razão humana depende muito mais do bom senso do que uma verdade momentânea, que o conhecimento dos erros inatos do metabolismo vai poder auxiliar aos pais e aos médicos e aos cuidadores de saúde a orientar uma vida humana mais nobre, bela e digna. Muito bem. Doutor professor Beni Schmidt, vocês viram que é uma entrevista interessante porque trata de temas atuais e possivelmente de temas futuros. No próximo bloco nós vamos continuar falando deste importante exame, que é o exame do pezinho, idealizado pelo pai de quem está aqui ao meu lado, professor, né, já se foi o Dr. Benjamin José Schmidt, mas deixou aqui, além de um grande legado, um filho que também é cientista e um estudioso dessa área. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais.